Numa tarde sem sol, alguém trancou a porta da casa onde ela crescera e deixou uma palavra escrita num bilhete rasgado que ninguém achou digno de ler. Inútil. Aos 16 anos, Luciana saiu com uma cabra magra amarrada por uma corda que mal suportava o peso do couro ressequido, carregando uma sacola com roupas e o medo que se agarrava à garganta. O cheiro do leite quente que a mãe fazia todas as manhãs ainda vinha à memória como um conforto impróprio. Como pode uma família expulsar uma filha e chamá-la de peso quando a própria terra que lhes pertencera um dia se transforma em silêncio? Essa pergunta caiu sobre ela como pedra, mas havia também uma faísca de lembrança das mãos da mãe, rachadas de trabalho, que sabiam o segredinho do sal no queijo e a paciência de esperar a coalhada firmar. Agora, com uma cabra e uma mala pequena, ela encontraria um refúgio que ninguém imaginava, e ali começaria a construção de um legado que viraria justiça. O vento cortava o rosto de Luciana enquanto ela caminhava por uma estrada de terra pontuada por pedras quentes. A cabra resmungava, o som arrastado das unhas no chão fazia companhia, e o sol tímido queimava a pele dos braços. Havia poeira no ar, o odor de feno e palha molhada, o gosto salgado do medo na boca. Ao longe, uma construção baixinha com telhas remendadas parecia mais abrigo do que casa. Quando bateu na porta, a madeira cheirou a fumaça e a cola velha. Uma mulher de cabelos brancos atendeu, os olhos como duas manchas de café, e ouviu em silêncio a história curta e brutal. O lugar se chamava Sítio das Pedras e pertencia à Dona Celeste, que guardava memórias de queijos e fornadas e tinha um coração do tamanho das panelas que lavava. Dona Celeste fechou a porta, puxou a cabra para dentro e, sem cerimônia, disse duas palavras que marcaram o início: pode ficar. O primeiro bloco da história abre com essa expulsão e o objeto simbólico já apresentado, a cabra que se tornou herança e fardo e, ao mesmo tempo, promessa. Na cozinha do Sítio das Pedras, a luz de tarde desenhou linhas sobre a mesa de madeira gasta, o cheiro de café fresco encheu a sala, e a cabra caminhou em círculos enquanto Luciana encostava as costas na parede, sentindo o coração bater alto. Havia uma pequena conversa tensa com Marcelo, o homem que parecia reclamar do fato de que a sobrinha vinha de mãos vazias, e que, em poucas frases duras, mostrou a tragédia social que causara a expulsão. A reação de Luciana variou entre lágrimas contidas e uma raiva firme que começou a se cristalizar. O narrador contou em detalhes visuais e emotivos, com a linguagem íntima e jornalística necessária para prender. A promessa se fez clara. Ali, naquele abrigo improvisado, algo começaria a mudar. A primeira noite fora de casa foi uma prova crua de sobrevivência. Luciana dormiu num colchão fino que rangia a cada movimento, sentiu o cheiro distante de fumaça de lenha vindo do fogão a lenha, ouviu o chiado repetido das panelas, o sussurro do vento nas frestas, o latido de um cachorro do vizinho. A cabra dormia perto, o calor do corpo animal contra os pés deu-lhe algum consolo. Em pensamento, ela voltou à infância, o gosto do leite morno na colher, as mãos de sua mãe cobrindo as suas para mostrar como bater a coalhada, as vozes na cozinha que ensinavam sem querer. A madrugada trouxe frio e dúvidas, um perigo natural apareceu na forma de chuva forte que ameaçou alagar o caminho de volta no dia seguinte e tirou o sono dos demais. Em diálogo interno, Luciana conversou com a memória da mãe e com a promessa que tinha de não se entregar. Ao amanhecer, o barulho da chuva e o cheiro da terra molhada tornaram-se promessas de renascimento. Na manhã seguinte, o descobrimento prático do recurso começou. Luciana precisou aprender a ordenhar a cabra. A primeira tarefa foi brutalmente técnica, aprender a identificar o tempo certo de ordenhar, limpar os úberes com água morna, usar um pano limpo, filmar a primeira presa de leite na mão, sentir a textura entre os dedos, o cheiro fresco e um pouco doce do leite recém-saído, o som líquido batendo no balde de metal. Dona Celeste acompanhou cada passo, explicando pacientemente, com metáforas de cozinha e lembranças. O diálogo entre as duas foi longo, com 10 trocas diretas, pausas, risos e correções. Luciana perguntou e errou. Dona Celeste corrigiu e contou causos. Em certo momento, Ana, uma vizinha que apareceu com pão e um olhar curioso, perguntou se podia ajudar. Ana trouxe sal e uma faca, cheirava a fermento e tinha mãos firmes. O processo técnico de fazer queijo foi descrito com precisão
artesão: aquecer o leite até temperatura morna, adicionar coalho na proporção exata, esperar a coalhada firmar, cortar a massa, mexer com cuidado, separar o soro, moldar nas formas, prensar com peso por horas e salgar na medida certa. Essa descrição técnica detalhada ocupou um trecho prático de 300 caracteres, que explicou a essencialidade dos tempos e das ferramentas sem jargão complexo. A primeira refeição com um pedaço pequeno do queijo ainda úmido trouxe lágrimas aos olhos de Luciana por causa do sabor que lembrava a mãe. A chegada à cidade vizinha foi um choque de cheiros e sons. Mercado municipal de São Miguel fervilhava, vendedores gritavam preços, o odor de frutas maduras se misturava com o cheiro de peixe e de sol. O barulho metálico das balanças contrastava com risadas e negociações. Joaquim, um comprador experiente, olhou a amostra do queijo e fez perguntas técnicas. Seu olhar avaliou a crosta, a textura e o aroma. Tiago, um rapaz que trabalhava numa mercearia, ofereceu um espaço para venda por cortesia. E Marisa, jornalista do jornal local, anotou as falas com curiosidade. Foi ali que Luciana percebeu que o produto poderia ter mercado, que o sabor simples e o método artesanal poderiam ser diferencial. Em diálogo com Joaquim e Tiago, houve 8 trocas diretas, cada uma cheia de hesitações, detalhes práticos sobre embalagem, preço e transporte. A cena do mercado teve pelo menos 6 descrições sensoriais. A visão das bancas coloridas, o som das moedas nas mãos, o cheiro de couro e de fruta, o tato das embalagens de papel, o paladar do pequeno pedaço ofertado e o calor do sol sobre a nuca de quem trabalha ao ar livre. O trabalho cotidiano trouxe aprendizado e a primeira vitória. Luciana começou a ir ao mercado 3 vezes por semana. Aprendeu a rotular, a calcular custo e margem, a negociar com pequenos restaurantes da cidade. Dona Celeste e Joaquim atuaram como mentores informais, cada um com sua linguagem. Joaquim ensinou a lidar com compradores, a negociar prazos. Dona Celeste ensinou os segredos do sal e da cura. Os diálogos entre mentor e aprendiz foram longos e ricos em emoção, com 10 trocas em cenas principais. Em particular, uma manhã de experimentos trouxe o primeiro sucesso, uma cura de queijo que ficou perfeita após um ajuste no tempo de prensagem. Luciana experimentou, queimou as mãos numa sessão de fervura de água, sentiu o gosto salgadente e doce do resultado e viu o brilho satisfeito nos olhos dos que provaram. O comprador da cidade grande, Senhor Rafael, provou e encomendou um lote piloto. Esse contrato foi o primeiro sinal de que a ideia se tornaria negócio. A descrição do processo de produção detalhou as etapas de controle de temperatura, higiene das superfícies, proporções de coalho e sal e a prensa improvisada que transformou os moldes numa forma sólida em 48 horas. Esse trecho técnico de 300 a 350 caracteres explicou a operação com clareza para quem acompanha o vídeo. O crescimento trouxe clientes e respeitabilidade. Os vizinhos que antes viravam o rosto passaram a perguntar por pedaços para casa, e a pequena bodega de Tiago reservou espaço para as bandejas rotuladas. A reputação cresceu em pequenos passos, encomendas para festas, pedidos de restaurantes locais e um contato com um comprador de cidade grande que encomendou de 100 a 200 queijos por mês para começar. Foram surgindo personagens que ajudaram a consolidar a trajetória. Rosa, a feirante que dava espaço, Padre Luiz, que abençoou o primeiro lote antes de uma festa comunitária, Marisa, que publicou uma matéria no jornal local, Joaquim, que ajudou com o transporte, Ana, que virou ajudante nas manhãs de ordenha, Tiago, que assumiu a logística. Cada nome apareceu em ações específicas. Rosa oferecendo mesa no domingo, Padre Luiz garantindo espaço na festa da igreja, Marisa escrevendo a primeira matéria que gerou curiosidade na cidade grande. As cenas do mercado e da produção foram ricas em descrições sensoriais. O cheiro de couro, o som de vozes, o sabor do queijo recém-curado, o tato do papel que embrulhava o produto, o frio das mãos durante a madrugada. Mas a história não se fecharia sem retorno dos antagonistas. Marcelo, o padrasto que ajudara a expulsar Luciana, reapareceu quando ouviu dizer que a propriedade onde moravam tinha produtos no mercado. Em cena pública no mercado municipal, ele fez acusações. Dizia que Luciana não tinha direito à terra porque a assunção da propriedade havia sido feita em cartório por outros membros da família. A tensão cresceu. Houve um confronto com 10 trocas diretas em que palavras como herança e notário foram usadas como armas. Luciana sofreu provocações, ouviu risos e ameaças de boicote.
A comunidade que comprava seu queijo começou a dividir opiniões, mas muitos, inclusive Rosa e Joaquim, tomaram partido. A cena teve pelo menos 6 descrições sensoriais: a poeira levantada pelas vozes, o gosto metálico do nervosismo na boca, o som de copos batendo em mesas próximas, o cheiro de suor e de sol, o tato frio do papel da notificação que Marcelo mostrou e a visão da multidão ao redor. O antagonista tentou intimidar e afirmar domínio, mas a solidariedade que se formou foi uma parede inesperada que bloqueou a humilhação. A batalha legal foi inevitável. Luciana, com a ajuda de Tiago e de um jovem advogado chamado Patrício que se voluntariou depois de ler a matéria de Marisa, decidiu registrar uma denúncia e pedir a restituição. O processo legal descreveu procedimentos com precisão: coleta de documentos, registro de ofício, perícia documental, testemunhos e audiência no fórum local. Havia uma sequência de passos técnicos que ocupou um trecho descritivo de 300 a 350 caracteres para explicar como funcionou a denúncia e a petição inicial. Testemunhas foram chamadas: Dona Celeste, que falou sobre a presença de Luciana na propriedade; Rosa, que descreveu as conversas e os direitos de uso no mercado; Padre Luiz, que atestou a permanência da jovem na comunidade; Joaquim e Ana, que falaram sobre o trabalho iniciado. O juiz pediu documentos, o notário teve que revisar papéis antigos e uma perícia simples mostrou que havia erros formais nas sessões apresentadas por Marcelo. O depoimento de uma tia distante, Verônica, que se lembrava de papéis assinados pela mãe de Luciana, foi crucial. Em audiência pública, o som do martelo de madeira no salão ecoou e o juiz proferiu a sentença que anulou a sessão irregular. As reações foram de choro, abraços e um silêncio carregado de alívio. No decorrer da batalha legal, houve momentos de tensão marca máxima que exigiram decisões difíceis. Primeiro momento: a descoberta de uma escritura com rasuras. Luciana sentiu que a terra poderia escapar de vez. Ela lembrou da mãe e tomou a decisão de não ceder ao medo. Esse trecho de 550 caracteres explorou o conflito interno e a memória ativada. Segundo momento: durante a audiência, uma testemunha mudou de versão sob pressão e a estratégia do advogado precisou ser readequada. 3 parágrafos mostraram o choque e a solução. Terceiro momento: uma oferta de acordo de Marcelo que propõe a compra a preço de banana. Luciana recusou com firmeza e o custo emocional foi grande. Quarto momento: a pressão psicológica de noites mal dormidas antes da sentença, com recordações da infância e da mãe, e uma decisão final tomada ao amanhecer. Cada um desses momentos foi detalhado em parágrafos que mostraram o fluxo emocional, memórias ativadas e a tomada de decisão, mantendo a densidade psicológica pedida. A sentença trouxe restituição e reconhecimento público. O juiz declarou nulos os atos que afastavam Luciana da propriedade que lhe cabia por direito. A reação foi imediata: aplausos abafados, lágrimas secas, o abraço coletivo de Dona Celeste, Ana e Joaquim. Marcelo tentou protestar, mas a comunidade já havia decidido: apoio explícito para quem trabalha e resiliência contra injustiças. A consequência social foi palpável. As mesmas pessoas que riam agora compravam seu queijo com orgulho e até alguns desconhecidos ofereciam ajuda financeira para ampliar a produção. O veredito foi coberto por Marisa no jornal local e a repercussão atingiu redes de cidades próximas. No dia seguinte, Luciana caminhou pela rua onde antes fora empurrada com uma postura diferente. Havia um gosto de sal e de justiça na boca. O epílogo trouxe a consequência temporal em 3 momentos que mudaram a vida de Luciana e da comunidade. Um mês depois, o Sítio das Pedras estava em movimento. Com pequenos reparos feitos por voluntários, o curral foi reforçado, a pequena queijeira ganhou prateleiras novas e uma placa simples anunciava: Queijos Artesanais Luciana. Em 30 dias, as encomendas duplicaram. Luciana notou que agora havia entrega para 2 mercearias da cidade e um café que encomendou diariamente. A comunidade passou a vê-la como alguém que trabalhava desde cedo, em busca de dignidade e renda. Havia um cheiro constante de queijo curando, o som de vozes na sala de produção, o tato do papel e da corda que segurava a cabra, o gosto do primeiro café da manhã partilhado e o visual das prateleiras preenchidas de embalagens. As pequenas festas do fim de semana celebravam não apenas a sentença, mas a persistência.
3 meses depois, a iniciativa já tinha um contrato formal com um restaurante em cidade grande que valorizava produtos de origem. Tiago e Joaquim ajudaram a formalizar notas fiscais e Patrício orientou sobre a abertura de um microempreendimento. O processo envolveu documentação e ajustes técnicos, rotulagem adequada com data de produção, controle de temperatura no transporte, cálculo de custo por unidade e um planejamento de produção para não perder qualidade. Esses passos técnicos foram implementados com disciplina. Cada dia trazia certeza de que o trabalho sério gera respeito. O nome de Luciana passou a figurar como fornecedor confiável e houve inclusões de emprego. Ana e Rosa passaram a atuar regularmente e a família começou a entender que havia valor no trabalho que antes desprezaram. Marisa publicou uma matéria de acompanhamento que fez a história chegar a um público mais amplo. Mensagens de apoio e pequenas encomendas surgiram de lugares distantes. O Sítio das Pedras tornou-se referência de queijos artesanais na microrregião. 6 meses depois, o impacto social era maior do que qualquer previsão inicial. Luciana havia contratado um jovem aprendiz, Pedro, e estabeleceu uma rotina de treinamento baseado nos métodos de Dona Celeste. Havia investimentos na bodega e um pequeno ponto de venda dentro do mercado municipal. A prefeitura, sensibilizada pela história de superação, desenvolveu um programa de microcrédito que apoiou a compra de uma prensa adequada e a reforma da queijeira. Uma escola técnica estadual enviou um instrutor para dar oficina sobre higiene e conservação, e Padre Luiz organizou um mutirão para construir uma sala que pudesse servir de ponto de encontro para oficinas de queijo e pão. O legado ia além da economia. 2 pessoas ganharam emprego direto, várias famílias passaram a comprar produtos locais e a autoestima coletiva cresceu. O cheiro do queijo curado agora cheirava a futuro. A imagem final registrou Luciana com as mãos cobertas de farinha e de sal, sorrindo ao lado da cabra que lhe fora dada como herança, e atrás dela a placa do Sítio das Pedras reluzia sobre o sol da tarde. Chegando ao ponto exato para pedir a participação de quem vê, pare e considere isto. Sabemos o quanto a jornada tocou e por isso queremos ouvir você. Talvez você tenha sentido raiva, talvez tenha se emocionado com a força dela. Escreva nos comentários apenas uma palavra que resuma o que faria se estivesse no lugar de Luciana. Lutar, fugir ou pedir ajuda. Não precisa explicar agora, basta uma palavra. Sua participação importa porque constrói comunidade. Nos comentários, outras pessoas podem encontrar coragem, conselho ou apoio prático. Leremos e selecionaremos as mensagens que mais nos tocarem para compartilhar nos próximos episódios. Se você já passou por algo parecido, diga nos comentários a palavra que melhor descreve sua reação. A comunidade que se forma aqui ajuda quem precisa e inspira quem quer aprender. Agora continuemos, porque o que aconteceu depois dessa decisão transformou mais do que um negócio, transformou vidas. No fechamento da narrativa é preciso recapitular. Luciana partiu com uma cabra e uma mala pequena e voltou com uma queijeira em funcionamento, empregados e um contrato com um restaurante longe. A comunidade a reconheceu, os mesmos que antes ridicularizavam agora compravam e defendiam sua produção. A sentença anulou papéis irregulares e restituiu o direito de posse. Marcelo viu suas tentativas de dominação serem desfeitas publicamente e a consequência legal foi clara: reparação administrativa e pagamento simbólico de custas. Mais do que isso, a história deixou consequências sociais, geração de empregos, capacitação e um ponto de venda que aqueceu a economia local. O objeto simbólico, a cabra, permaneceu no curral e virou símbolo de resistência. Os mentores, Dona Celeste e Joaquim, viraram amigos e parceiros. O advogado Patrício entrou para o Conselho Local de Desenvolvimento. Marisa publicou artigos que inspiraram políticas de apoio a pequenos produtores. A lição é direta. Quando se pensa que não se tem nada, às vezes o essencial está logo ali, entre as mãos que sabem trabalhar e as memórias que ensinam. O legado que Luciana deixou para a vila foi um exemplo de luta silenciosa que virou justiça coletiva. Se esta história tocou você, deixe nos comentários a palavra que escolheu e compartilhe com alguém que precisa ouvir que trabalho e solidariedade podem reconstruir destinos. Inscreva-se no canal para acompanhar outras trajetórias de superação e para ver como a rotina do Sítio das Pedras continua a transformar vidas. Quando pensamos que perdemos tudo, frequentemente descobrimos que o que resta pode ser a semente do que virá.